tsunamis enormes, tornados destruidores, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. É melhor contratar um seguro. Mas todos esses são desastres naturais menores em comparação com a erupção de um vulcão. Alguns vulcões podem destruir uma cidade, como foi o caso de Pompeia, ou algumas ilhas no Oceano Pacífico. Mas há um tipo perigoso de erupção que pode destruir toda a vida no planeta. Esse tipo é chamado de basalto de inundação. Antes de mais nada, vamos entender o que é um vulcão. Rios de metais líquidos quentes e rochas incandescentes fluem nas profundezas do nosso planeta. Quanto mais fundo, mais quentes eles são. A fonte dessa massa quente é o manto, que é a camada intermediária da Terra, localizada entre o núcleo e a crosta. Esses fluxos de fogo são chamados de magma e fluem por toda a parte, mas não sentimos seu calor devido à espessa camada de crosta do nosso planeta. O magma é mais leve do que a crosta e, por isso, sempre tenta romper na superfície. E, em alguns lugares, ele consegue. Nas junções das placas tectônicas, ele se espalha quando uma placa se move sob outra mais espessa. Quando o magma atinge a superfície, ele se transforma em lava. Essa substância queima o solo ao redor e esfria rapidamente. Ela endurece e forma uma nova camada de rocha. O respingo seguinte de magma cai sobre essa camada. Assim, uma montanha surge camada por camada ao longo de milhões de anos. E, em sua boca, uma falha das placas tectônicas espirra o magma. Essa montanha é chamada de vulcão. Ela cospe lava e cinzas no céu, depois adormece e acorda novamente durante a atividade sísmica. Agora, imagine que vários vulcões gigantes comecem a expelir uma quantidade infinita de magma. Ele simplesmente não acaba e cobre um continente inteiro. Essa é uma inundação de basalto, e um dia, de fato, aconteceu. Há cerca de 252 milhões de anos, na parte norte do nosso planeta, muito magma se acumulou sob a crosta terrestre. Trilhões de toneladas de rocha quente estavam concentradas em um único lugar, em um território gigantesco. E, gradualmente, toda essa energia ardente começou a se infiltrar no solo. O gás quente começou a sair em diferentes lugares desse território. O solo tremeu sem parar e a crosta subiu centenas de metros. Tudo apontava para a aproximação de uma catástrofe iminente. E então, em algum momento, o magma começou a se derramar. Gigantescas fontes de fogo irromperam do solo. Você conhece os geysers da Islândia? Então imagine as mesmas coisas, mas dezenas de vezes mais altas e com lava quente e cinzas, em vez de água e vapor. Os fluxos de cinzas e lava eram tão fortes que chegavam até as nuvens. Sob a crosta terrestre, havia uma gigantesca bolha de magma, e ela expeliu jatos de fogo sob a pressão da rocha e do solo. A fenda estava ficando maior. O magma estava fluindo por toda a parte. Começou a encher todo o continente norte. A inundação de lava se espalhava cada vez mais. Os fluxos de rocha derretida pareciam intermináveis. Camadas de rocha basáltica derretida se sobrepunham umas às outras, formando um gigantesco tsunami de lava de mais de 60 metros de altura. Ela jorrou do solo por centenas de milhares de anos, inundando florestas, rios, lagos e prados. Ao mesmo tempo, bilhões de toneladas de cinzas vulcânicas subiram ao céu, o que poderia levar a um inverno vulcânico, pois o dióxido de enxofre contido nas cinzas refletia os raios solares. Isso pode ter reduzido a temperatura do continente em vários graus. Em seguida, a poeira e as cinzas provavelmente se condensaram e formaram nuvens gigantes que regaram a superfície com chuva ácida tóxica. Depois disso, a lava resfriada formou um escudo gigante e espesso, impedindo que o magma saísse da bolha de fogo sem fim. A catástrofe global havia terminado, mas apenas por um curto período. Trilhões de toneladas de magma ainda estavam fluindo sob uma espessa camada de basalto sólido. Os rios de fogo não conseguiam chegar ao topo, então se espalhavam para os lados. Como resultado dessa expansão, enormes redes foram formadas sob a rocha espessa. Elas corriam em diferentes direções como uma teia de aranha e aqueciam a crosta terrestre. Os gases começaram a sair novamente da superfície. Cada vez mais energia se acumulava ali, até que ocorreu uma explosão de força inimaginável. Além do magma, o dióxido de carbono e as cinzas escaparam para a superfície, enchendo a atmosfera e causando o efeito estufa. A temperatura em todo o planeta aumentou em vários graus. Essa liberação provocou outra catástrofe que começou no oceano. Havia depósitos de metano, um gás explosivo, no fundo do mar. Sob a água gelada, o metano estava congelado e era inofensivo. Mas o efeito estufa na atmosfera aqueceu todo o oceano.
milhões de toneladas de metano começaram a subir à superfície. Esse gás é mais potente do que o dióxido de carbono. Portanto, quando atingiu a atmosfera, as temperaturas da Terra aumentaram novamente. O globo inteiro se transformou em uma sauna quente. Em lugares que antes eram frios e úmidos, a temperatura atingiu a do Saara moderno. É claro que a maioria dos animais e insetos não conseguiu sobreviver a esse cataclismo, mas a vida oceânica sofreu muito mais danos. O calor e o metano reduziram a quantidade de oxigênio no oceano. Os peixes e outras formas de vida marinha não conseguiam sobreviver nessas condições. Novos problemas surgiram quando as bactérias anaeróbicas começaram a se multiplicar na água sem oxigênio. Elas se alimentavam de metano e dióxido de carbono e liberavam sulfeto de hidrogênio, uma substância tóxica que envenenava ainda mais a água. Cerca de 75% dos animais terrestres e 95% dos habitantes do oceano foram extintos. Essa erupção de basalto foi o único desastre na história do planeta que destruiu quase todas as plantas e reduziu significativamente a população de insetos. Várias espécies dos animais mais resistentes conseguiram sobreviver nessas condições. O planeta levou cerca de 10 milhões de anos para se recuperar completamente. Depois disso, a evolução iniciou um novo processo de desenvolvimento da vida. E aqui estão duas notícias. A ruim é que as inundações de basaltos ocorrerão novamente e não serão menos devastadoras do que há 252 milhões de anos. A boa notícia é que ocorrerá em centenas de milhões de anos. Mas quando acontecer, a humanidade precisará estar preparada. Tudo começará no fundo do oceano. Primeiro, fontes de lava com quilômetros de altura começarão a ferver a água e a emitir dióxido de enxofre na atmosfera, onde refletirá a luz do sol. Junto com as cinzas e o magma, uma enorme quantidade de vapor de água subirá no ar. O gado não sobreviverá e as pessoas terão problemas respiratórios. A chuva ácida e o aumento da umidade causada pela evaporação dos oceanos levarão à corrosão dos edifícios. Todos os voos serão cancelados. As pessoas terão de usar máscaras de gás. Muitos animais não conseguirão lidar com essa erupção, mas os humanos se adaptarão rapidamente. Em seguida, haverá outra erupção e mais outra, e essa catástrofe sem fim logo esgotará os recursos da humanidade. As plantas e as árvores não se recuperarão tão rapidamente e a produção de oxigênio será significativamente reduzida. Vamos torcer para que a humanidade já tenha colonizado outros planetas, inclusive fora do Sistema Solar. Agora, vamos voltar ao presente. Cerca de 70% da atividade sísmica associada aos vulcões ocorre debaixo d'água. Então, vamos ver como funcionam os vulcões comuns no fundo do oceano. A água, assim como a Terra, repousa sobre placas tectônicas. Portanto, se sua estrutura for rompida nas juntas, o magma se infiltra. Mas diferentemente dos vulcões terrestres, a lava aqui não se espalha em diferentes direções, queimando tudo o que encontra pela frente. Ela se solidifica sob a pressão da água fria. Os vulcões submarinos podem entrar em erupção por um longo período, com intervalos entre eles. O magma cobre o fundo do mar. Depois de mais 100 ou 1000 anos, começa uma nova erupção e uma nova camada de rocha se forma sobre a anterior. Durante milhões de anos, camada por camada, o magma está subindo. E então, um dia, um vulcão se ergue da água. O magma espirra para fora dele e aumenta sua altura. E agora temos uma grande ilha vulcânica. Em seguida, o vulcão adormece e a vida surge no pedaço de terra recém-formado. O magma flui do manto do planeta, repleto de vários elementos químicos. Essa mistura quente satura o solo com substâncias úteis e, assim, promove o crescimento de plantas e árvores. Então, pássaros e outros animais chegam ao local e a ilha vulcânica se transforma em um paraíso. Depois, os humanos chegam e pavimentam o paraíso para construir um estacionamento e uma franquia de hambúrgueres.